Oi, segundo ano! Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre os poemas visuais. E nada melhor do que nós falarmos um pouquinho sobre uma poesia que fala sobre a primavera. Como essa semana a primavera chegou e esse poema visual nos traz um pouquinho sobre essa estação tão querida entre nós. Assim como nós vimos na outra aula sobre poemas visuais, nós aprendemos que o poema visual passa informações através da escrita e essa escrita ela tende a ser de uma forma mais divertida e que tem a ver com o assunto em que ele está falando. Então lembrem que nós vimos, o poema do gato, onde tinha um novelo de lã, o outro poema ele era em forma de um gato e as palavras também eram relacionadas. Então tudo o que tem no poema caracteriza a história, caracteriza o personagem do que ela está falando, o assunto principal. Nesse poema da primavera acontece a mesma coisa. Nós temos ali as palavras formando uma flor. Dentro dessas palavras nós temos animais da primavera. Nós também temos algo escrito e uma poesia ali no meio, Então ele tem tudo junto numa única informação, num único poema. Na página 57 tem algumas perguntinhas sobre esse poema visual. Vocês vão estar observando o que ele está trazendo para nós, o que está escrito, sobre o que ele está falando e responder essas perguntinhas. Lá no final, na questão 11, tem uma frase que está escrito o seguinte: nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavas detrás da cerca dos cílios. Assinale o significado que pode substituir a expressão destacada. Então, a expressão destacada é fitava. Expressão diferente, Quando nós falamos assim, ela está me fitando, quer dizer que está olhando, Está encarando. Então, essa é uma palavra diferente, que nós estamos conhecendo. Sempre que vocês ouvirem essa expressão, fitar, quer dizer que a pessoa está observando, está olhando. Como na última aula nós falamos dos sinônimos e antônimos, então eu deixei essa página aqui para a gente trabalhar hoje, porque essa página ela está relacionada com a poesia da primavera que nós vimos agora, sobre os sinônimos que são encontrados naquele poema visual. Lembrando que os sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado. Vocês vão observar ali que quando nós falamos a primavera endoideceu, quais serão os sinônimos para essa palavra, O que quer dizer endoideceu, Ficou doida, enlouqueceu, ficou maluca. Então tem várias palavras que podem representar essa outra palavra. Na página 59, nós temos outro poema visual. Desta vez o título é o Jacaré Letrado. Os poemas visuais, eles exigem bastante da nossa interpretação, do nosso olhar, Nós precisamos observar, assim, qual é a estrutura dele, o que ele está querendo dizer. Tem uns que não tem tanta informação, mas quando é algo que nós precisamos realizar uma leitura tanto do que está escrito quanto do desenho, é considerado um poema visual. Então agora é a vez de vocês realizarem, é a vez de vocês fazerem um poema visual. Vocês podem escolher um animal da preferência de vocês, o animal que vocês mais gostam, para estar realizando esse poema visual. Página 60, vocês vão preencher ali qual vai ser o título deste poema. E vamos relembrar, tudo que não pode faltar nesse poema visual. Vocês vão escolher, por exemplo, eu vou escolher o leão. Então, eu vou fazer o contorno do leão da forma que eu quiser desenhar ele. Eu quero desenhar o corpo todo ou apenas a cabeça. Vocês vão desenhar e depois de ter a forma desse animal, vocês vão estar escrevendo, Pode escrever sobre o animal ou dessa forma vocês vão criar o poema visual de vocês. Sempre pensando nas características daquele personagem que você vai escrever, pensando em ligar o desenho com a escrita para que ele fique da forma que um poema visual precisa ficar. Depois vocês vão ter uma tabela ali para analisar se vocês conseguiram preencher, conseguiram atender todos os requisitos para esse poema ser um poema visual. Hoje também é dia de encerrar o livro de atividades de português e nós vamos fazer o seguinte: o que a página 28 nos pede é realizar a criação de um poema visual para estar expondo na sala. Como não é possível, nós vamos realizar essa atividade no caderno de atividades. Vocês vão estar criando também mais um poema visual também com
passo a passo que o livro pede. Dá para aproveitar também a forma como é feita no livro didático também, vocês podem relembrar, né? Utilizar as dicas que tem lá para poder fazer este do livro de atividades. Só que dessa vez o tema já está escolhido, que é sobre o gato, né? Então vocês vão pesquisar um pouquinho informações sobre o gato para poder estar colocando nesse poema visual. Vocês podem estar escolhendo uma daquelas 3 silhuetas que o livro traz como sugestão para poder estar utilizando como base para o poema visual de vocês. Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos, né, um pouco mais sobre o poema visual. Esse tipo de poema é muito interessante, é um tipo de escrita bastante divertida. Nós podemos usar bastante a nossa criatividade. Espero que vocês tenham gostado de conhecer também. Tenham uma ótima quinta-feira e até amanhã.